Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui a nossa exploração do Against the Dark Master, jogo de fantasia medieval da Macaco do Mal, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo e haja capítulo para trazer tudo o que tem de mais interessante para vocês entenderem qual é a pegada do jogo. Se você está chegando agora, não tem problema, se liga aqui na nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master para assistir a série desde o início, ou se você perdeu algum vídeo, quiser refrescar a memória, enfim. Tudo para você seguir viagem tranquilo aqui com a gente, beleza? Então olha só, quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal, sabe que a gente vai começar um capítulo novo hoje, o capítulo 14, falando sobre equipamento e riqueza. Aqui tem algumas coisas bem interessantes e diferentes do que a gente costuma ver em jogos de fantasia medieval, tá? Geralmente o capítulo de equipamentos e riquezas tal, ele é uma coisa meio seca, que só vai trazer aquelas estatísticas todas ali de armas, armaduras e etc, serviços de uma maneira geral. Tem isso aqui no Against Dark Master? Tem, claro que tem. Mas aqui o diferente é como vai ser a relação do seu personagem com o dinheiro, ou como isso vai ser contabilizado em termos de mecânica, tá? O Against Dark Master, ele não vai ter aquele controle rígido de quantas moedinhas você tem, quantas moedas de ouro, de prata, de cobre. Eu paguei moeda de ouro, quero meu troco e tal. Não tem isso aqui, tá? Por favor, não temos isso aqui. Aqui a intenção é simplificar. E o Against Dark Master vai trabalhar com algo que ele chama aqui de nível de riqueza. É um conceito abstrato que vai variar ali de 0 até 5, tá? Lembrando, como a gente já comentou em vídeos anteriores, quando estava falando ali dos tipos de personagem, da construção dos personagens, o seu nível de riqueza inicial vai ser determinado pelo povo e pela sua cultura. Geralmente, quando você escolhe o povo, tem escrito lá que aquele povo concede um número X de riqueza e a mesma coisa com a cultura. Então você soma para ter o seu nível inicial. No início do jogo, né? No primeiro nível, na primeira sessão, o seu personagem não pode ter um nível de riqueza maior do que 4. Tá? Aqui, o livro ele vai trazer uma explicação bem breve sobre o que significa mais ou menos cada um desses níveis de riqueza. Olha, então tem aqui para você se orientar mais ou menos, ó, nível 0, nível 1, nível 2, enfim, até o máximo que é o nível 5, né, Dombreza Maior, o governante, você tem um tesouro de um dragão, alguma coisa nesse sentido. Então tem algumas ideias aqui só para você ter em mente, balizar como é que funciona essa questão do nível de riqueza, tá? E aqui, como é que vai funcionar se eu quiser comprar alguma coisa, né? Como é que vai ser o nível de riqueza versus o custo das mercadorias ou dos serviços? Muito simples. Se o seu nível de riqueza é maior do que o custo daquela mercadoria, você consegue comprar. Se ela é igual, você consegue também, mas você diminui um do seu nível de riqueza. E se o seu nível de riqueza é inferior ao custo daquela mercadoria, você não consegue comprar. Simples assim. Isso, a ideia inicial, tá? Falando somente da questão do custo, porque a gente vai ter também a questão da qualidade do item e também da disponibilidade do item. Então, claro, itens de uma qualidade superior vão ter um preço mais elevado. Você pode, se quiser, barganhar ali e tal, comprar um item de qualidade inferior. Mas isso vai ter algumas consequências mecânicas e possivelmente um item de qualidade inferior vai lhe deixar na mão quando você mais precisar dele, né? Enfim, mas tem a possibilidade. E também a questão da disponibilidade. Nem todos os tipos de itens estão disponíveis em todos os lugares, por mais que você tenha dinheiro para comprá-los, né? Então, o livro vai trazer aqui aquela ideia bem genérica assim, de itens comuns, incomuns e raros, né? E onde é que eles são mais possíveis, né, mais plausíveis de serem encontrados. Dificilmente você vai encontrar um item raro naquela pequena vila, aldeia, lá no topo daquela montanha ali com 10 pessoas. Dificilmente. Agora, itens comuns são encontrados, como o próprio nome diz, comumente em qualquer lugar. Então, naquela cidadezinha lá em cima, naquela vilazinha lá em cima da montanha, quanto nas maiores cidades que houverem no seu reino, você vai encontrar esses itens comuns. Então, essas ideias têm que ser trabalhadas e passadas para os jogadores, né? Porque a gente sabe que às vezes o cara quer, não, eu tenho dinheiro, eu quero esse item, mas não tem aqui. Por que não tem aqui? Enfim, o livro dá algumas explicações em relação a isso, para você saber como manejar esse tipo de situação. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui a seção que fala de aumentando a riqueza. Tá, eu falei aqui que o nível de riqueza é um conceito abstrato, mas então seus personagens querem ficar abstratamente ricos. Como é que eles precisam fazer? Aqui, o Against the Dark Master ele vai trabalhar com uma ideia que é o valor do tesouro. Ou seja, dependendo do que vocês encontrarem durante a aventura, a pilhagem ou o saque, ou seja lá o que vocês andarem fazendo por aí, cuidado com o Dark Master, vocês vão ter um valor atribuído a esse tesouro. E esse valor vai ser
comparado com o nível atual de riqueza de vocês, para ver se vai surtir algum efeito ou não. Então, assim, só para exemplificar, por exemplo, se vocês encontram um tesouro de valor 1, o que significa isso? Uma algibeira com moedas de prata ou de bronze, um punhado de moedas de ouro, alguma coisa assim. 2, uma bolsa com moedas de prata, um pequeno baú, joias menores, uma bela obra de arte. 3, um grande baú com moedas, uma coleção de belas obras. 4, joias feitas por elfos ou anões. Né, prata verdadeira, o tesouro escondido na Ilha Perdida pelo famoso Capitão Pirata. E o 5, o famoso espólio de um antigo dragão, tesouro de um rei. Então esses são os 5 níveis de valor de tesouro que você pode encontrar como recompensa pelas suas andanças aí. Então essa tabelinha aqui é justamente para exemplificar, para você conseguir balizar qual tesouro vai estar disponível ali para os personagens. E aí em seguida, esse valor do tesouro vai ser comparado, como eu falei, com o nível de riqueza dos personagens. Tem uma outra tabelinha aqui que vai falar sobre isso, mas é bem simples, é mais ou menos o seguinte. Se o nível de riqueza do personagem for menor que o valor do tesouro, o nível de riqueza do personagem vai aumentar até se igualar ao nível do tesouro que ele acabou de encontrar. Se o nível do personagem for igual ao valor do tesouro, aumenta o nível de riqueza do personagem em 1 ponto. E se o nível do personagem for maior que o valor do tesouro, ou seja, nenhuma mudança no nível de riqueza do personagem. Claro, o que você já é mais rico do que aquele dragão que você encontrou ali, né? Enfim, difícil de acontecer, mas é assim que o livro organiza essa questão, e eu acho que ficou bem simples, bem prático, bem útil para a gente não perder tempo contando moedinha e troco moeda de prata, mas o cara só tem moeda de cobre, enfim, aquela confusão toda que todo mundo já deve ter passado em alguma taverna ou em algum mercado aí desses mundos de fantasia medieval. E só um detalhe importante antes da gente seguir adiante aqui. Esses valores do tesouro que eu estou passando aqui para vocês já está levando em consideração que, primeiro, vocês encontraram o tesouro, segundo, conseguiram manter o tesouro, né? E terceiro, talvez seja o mais difícil, dividiram esse tesouro igualmente por todos os membros do grupo, tá? Então esse valor de 1 a 5 já é o tesouro dividido, vamos colocar assim, tá? E isso leva em consideração também o tamanho do grupo. Então aqui o grupo padrão é como se fossem até 6 personagens, tá? Se o seu grupo tem mais do que isso, aí o nível do tesouro vai começar a diminuir um pouquinho. Tem uma tabelinha aqui para orientar, mas é difícil, pelo menos, assim, jogadores, né? Na minha experiência, ter um grupo maior do que 5, 6, né? Então, por conta disso, vocês não devem ter problemas, não devem brigar por causa do tesouro. Avançando, o livro vai começar a apresentar, agora sim, uma série de tabelas, né? Com todos os equipamentos que estão disponíveis ali, suas características, seus custos e tal. Isso é meio padrão. Então você vai ter aqui transportes e serviços, montarias, veículos, equipamentos em geral, armaduras e escudos, comida, bebida e hospedagem. Quando a gente chega na próxima seção, que são das armaduras, aqui também é uma coisa básica. Ele vai descrevendo as armaduras e quais são as características delas. Mas aqui tem uma coisa que é interessante a gente comentar, uma coisa que também é um pouquinho diferente. Em relação às armaduras, tem 2 características que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira dessas características são justamente as áreas protegidas aqui da armadura, tá? O que é isso? Na descrição das armaduras vai ter ali que áreas do seu corpo ela realmente protege. Se for um elmo, é a sua cabeça. Se for uma armadura, é o tronco, é braço, é perna, enfim. Por que isso faz diferença? Qual é o objetivo de eu ser tão minucioso em saber que tipo de área realmente está coberta pela armadura? Porque, segundo o livro coloca aqui, alguns golpes críticos podem ter efeitos diferentes se uma parte específica do corpo for coberta por uma armadura ou não. Ou seja, quando você estiver escolhendo a sua armadura, acredito que convém anotar quais são as áreas protegidas justamente para a gente antever essa possibilidade. A gente ainda não chegou no capítulo de combate, salvo engano é o próximo, então a gente vai com certeza olhar um pouquinho melhor em relação a isso quando a gente chegar lá, mas guarda logo essa informação aí, beleza? A segunda característica em relação às armaduras é justamente a qualidade. Aqui ele faz uma diferenciação que eu, pelo menos, não lembro de ter visto em algum outro jogo. Se você conhecer algo parecido, coloca aí nos comentários para a gente trocar essa figurinha. Ele coloca aqui a qualidade, ele divide, melhor dizendo, a qualidade das armaduras em armaduras de metal ou armaduras rígidas. E qual é a diferença entre uma e outra? Vou ler aqui um trechinho. Metal. Esta armadura é feita de metal, óbvio. Seu usuário deve usar os resultados de armadura de metal para golpes críticos recebidos. E a armadura rígida, por sua vez, é feita de um material duro e rígido, e o seu usuário deve usar os resultados de armadura rígida para golpes críticos recebidos. Ou seja, trocando em miúdos, dependendo do material que é feita a sua armadura, vai influenciar
para melhor ou para pior, enfim, quando você receber um golpe crítico. Provavelmente isso aqui é outra coisa que a gente vai ver no capítulo de combate, mas já guarda aí essa informação. A armadura de metal e a armadura rígida tem diferença na hora que você recebe um golpe crítico. Avançando, a gente vai ter aqui também uma breve descrição dos diversos tipos de armaduras, né, e escudos que tem aqui no jogo, né? Isso aqui é padrão também, né? Tem em tudo que é lugar, só para você ter uma ideia de qual é o tipo de equipamento que está disponível. Em seguida, a gente vai ter as tabelas de armas também, né? Trazendo todas as características, aquela coisa bem padrão. Mas também tem um detalhe interessante para a gente comentar aqui a respeito das armas, tá? Claro, aqui eu estou selecionando só uma característica para dar um destaque, mas você vai ter aqui aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Qual é o alcance, qual é o dano, não sei o quê, que tipo de teste você vai fazer. Tudo tem aqui, né? Resultados máximos, qualidade da arma, tudo está especificado aqui. Mas tem uma característica que eu achei interessante, que é justamente o que ele chama aqui de faixa de descuido. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. A faixa de rolagem em que o atacante se atrapalha com a arma ao atacar. Se a jogada de ataque não modificada, ou seja, o resultado do dado puro e simples, cair nesta faixa, o ataque erra automaticamente e o atacante deve rolar na tabela de desastre com arma, que não deve ser uma coisa boa, para ver as consequências. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, né, não chegamos ainda no capítulo do combate, mas é como se fosse uma falha crítica. Então, cada arma tem um número, né, porque eu dei uma olhada aqui na tabela, ele fala faixa, mas aqui, pelo que eu tô vendo, né, é só um número. Por exemplo, dessa aqui é 4, ó, deixa eu tentar aproximar aqui. 4, 7, tem umas que são 8, tem umas que é 1. Ou seja, se você tirar este número específico, é como se fosse a sua falha crítica. Você vai ter que fazer uma outra jogada naquela tabela de desastres com arma para ver que diabos lhe acontece, né? Provavelmente a gente vai esmiuçar também isso aqui melhor no próximo capítulo, que é o capítulo de combate. Deixa eu só verificar se é isso mesmo, exatamente. Então, vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seus comentários, muito importante para a gente trocar essa ideia. Seu like, seu dislike. Se você não está inscrito ainda e quer continuar acompanhando a gente, quer saber como é que funciona o combate aqui no Against the Dark Master, se inscreve logo aí, ativa o sininho, porque no próximo vídeo vamos adentrar aqui no combate do Against the Dark Master, beleza? A gente se encontra então na próxima resenha.